Alô, alô, camaradas! Hurra! Bom dia, boa tarde, boa noite, não interessa a hora que você verá. Importante é que estamos nas ondas para mais uma transmissão do canal Guerra Patriótica. Convido essa turma boa a avançar comigo, disparando o dedo no gostei. Aproveita que hoje eu estou com essa camisa bonita aqui do movimento 26 de julho, ou como os cubanos chamavam, o Lobentesies, né? Lobentesies de Julio, o movimento que foi pai e a mãe da Revolução Cubana. É um movimento que desde cedo Fidel teve à frente ali com os revolucionários e assaltou literalmente a ditadura do Batista, botando esse canalha de lá para correr e revolucionando a ilha. Essa camisa bonita você compra lá no meu amigo, lá na Loja Vermelha. Não deixa de ir lá. Essas e outras coisas bacanas tem lá na Loja Vermelha. Tu já vai disparando o dedo no gostei aí para a gente arrebentar. Eu tô com a camisa 26, mas esqueci de trazer. Eu tenho a réplica do braçal que os revolucionários do 26 de julho usavam. Teve uma festa fantasia que a minha mulher fez, aniversário dela, que ela estava fantasiada de princesa. E aí ela falou: tu tem que. A gente ainda não era casado, era meu namorado. E eu falei: não, eu vou vestido de príncipe. Aí ela falou assim: tu vai de príncipe mesmo? Eu falei: vou. Ela: não acredito, você nunca vai botar roupa de príncipe. Eu falei: vou. Aguarda que eu vou chegar na festa de príncipe. E fiquei botando pilha. Cheguei vestido de Fidel Castro, com braçal do 26 de julho, de verde oliva. Vai lá no meu Instagram que vocês vão ver essa. Cheguei de Fidel Castro. Porra, todo mundo riu, né? Imagina, tinham as fantasias mais engraçadas possíveis. Imagina uma pessoa vestida de princesa com o Fidel Castro, de verde oliva. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês verem. Óbvio que foi uma coisa engraçadíssima. Está lá no meu Instagram. É uma coisa engraçadíssima essa imagem, né? Tu vê que parece, a caracterização parece a do Fidel. Porra, o Fidel com a princesa? Uma princesa com o Fidel? Né? Não soa bem na história, né? Não coaduna uma princesa da Disney com Fidel Castro. Fidel Castro ficou bem feliz. Eu não sei se a princesa também. Eu não sei se a Disney gostou disso. Mas foi legal. E esse braçal do 26 eu trouxe de Cuba, que ele era uma réplica do braçal que os revolucionários usavam. Porque muitas das vezes eles usavam o uniforme que eles tomavam do exército de Batista. E para diferenciar, usava o braçal vermelho e preto, bordado, 26 de julho. Eu trouxe um muito bacana. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês verem. A turma tem que ir lá no meu Instagram, vai lá no @Guerra Patriótica. Tem muita coisa bacana lá, cara, antiga. Vocês vão morrer de rir lá. Olha lá, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui o de Fidel Castro Ruz, charuto. E eu consegui comprar um uniforme VO, né, verde oliva, da mesma tonalidade do Fidel, igualzinho, igualzinho. Na época eu estava bem mais magro, né? Dá um desconto aí, né? Porra, eu estava de soldado, o uniforme do soldado cabia em mim, né? Porra, agora nem do general da banda tá cabendo. Tá aqui, ó. Porra, aqui, ó. Essa vocês vão gostar, olha aí, ó. Aí, olha o braçal do 26 aí, ó. Quer ver? Isso daqui é eu com a minha mãe. Aí, sei mais. Aí, eu e minha mãe. Estou eu aqui do 26. A criança que está no carrinho é minha sobrinha. Aqui o braçal do 26 de julho, que eu trouxe de Cuba. É que agora está dobrado aí, não dá para ver direito. Mas depois vocês veem lá o uniforme dos, dos revolucionários cubanos, vendo as fotografias se eles não usavam um braçal desse lá. 26 de julho. Aqui eu e a princesa. Fidel Castro conquistou a princesa.
Essa imagem fica legal? Peraí, peraí. Eu não estou entendendo. Que veio uma mensagem aqui. Peraí, gente. Deixa eu ver se a imagem fica legal. Aí, ó. Olha eu com a princesa. Fidel conquista a princesa. Que é eu e a princesa. Fidel agarrou a princesa. Pronto. Tomamos a Disney de assalto. Cuba conquistou a Disney. É isso, era aniversário dela. Tinha o bolo aqui. Tá embaçado aí. Pra ver. Aí fui eu de Fidel. Figuraça, né? Estavam esperando o príncipe, chegou o guerrilheiro. Pronto. Então, vai lá na loja vermelha, tu não vai conseguir comprar a farda do Fidel, mas compra a camisa do 26, que já, que já ajuda. Que já ajuda. Você tá ligando aqui, meu irmão. Tem umas coisas aqui que eu vou te contar. Bom, olha aqui. Vai disparando aí já esse dedo no gostei aí, para a gente poder avançar. Já contei aí que eu fui Fidel Castro por uma noite e conquistei a princesa. Aí está o Pix do canal, para tu poder ajudar aí. Qualquer ajudinha, R$ 1, dois, três, quatro, não interessa. Qualquer coisinha, onde pinga não seca, ajuda o canal. E vamos aos nossos livros. Vamos abrir a nossa loja aqui, ó. Aço Vermelho, um livro escrito por mim, que recebeu a homenagem, a comenda, né? A medalha da vitória da diplomacia brasileira, da diplomacia russa no Brasil, contando toda a peripécia do Exército Vermelho na luta com Hitler. R$ 80 com frete grátis para todo o Brasil. Vargas, o Exército Vermelho na Vila de Vargas. Vem conhecer um pouquinho do lado B da entrada do Brasil na guerra. Como é que as vitórias soviéticas lá em Moscou, Stalingrado e Kursk refletiram aqui no Estado Novo. Muito importante. E o livro do camarada Stalin vem aqui entender o que o camarada Stalin falou durante a Grande Guerra Patriótica, também R$ 80. Se tu comprar os 3 livros, 240, frete grátis para todo o Brasil, tu ainda leva qualquer uma dessas placas que estão penduradas aí de brinde. Tem outras, tu manda um alô que eu te mando todo o cartel de placa para tu sinalizar contra o fascismo e ficar bonito na fita, certo? Pix para tu ajudar o canal e é o mesmo endereço para você comprar livro e placa. Como é que tu compra livro e placa? Manda um alô, te mando o catálogo de livro e de placa, certo? Uma placa é 80, duas é 130, três é 180, quatro é 250, leva a quinta de graça. Ou seja, 5 placas com frete grátis por R$ 50 cada uma. Escolhe qualquer uma dessas aí. Tem uma opção que caíram aí, porque eu ainda estou na lenga-lenga de consertar essa porra e botar o adesivo para preparar o novo, o novo cenário. Eu vou conseguir. Tenho certeza que vou conseguir. Tenho certeza que o técnico ai de olhar por mim, vai ter pena de mim. E mesmo sabendo que ele já recebeu todo o dinheiro tem muito tempo, ele vai ter pena de mim e vai vir aqui. Vamos embora, vamos avançar. Hoje a gente vai falar um pouquinho de Europa. Por quê? É, eu não temo ser repetitivo, porque obviamente que me chama a atenção esse declínio europeu, e eu acho que tem dois atos desse declínio europeu que precisam ser discutidos. Um, a subserviência aos Estados Unidos. A atual subserviência aos Estados Unidos é uma coisa que me assusta, me espanta a situação da Europa. De quatro, lambendo a bota do Trump. O Trump transformou os Estados Unidos em vassalo, tirou todo o grau estratégico que tinha
na relação entre eles. Rebaixou. Né? A gente pode dizer que praticamente o Trump rebaixou a Europa a uma amizade de terceira categoria. Isso é uma coisa que precisa ser analisada, porque isso tem reflexos gigantes, reflexos enormes. E a outra situação que nos chama a atenção é a Europa falar alto com a Rússia, porque a Rússia atacou a Ucrânia, e falar baixo com Israel, enquanto Israel esmaga Gaza. Esses dois, esses dois atos da Europa revelam o ambiente estreito que essa Europa se colocou. Mostra a decadência do projeto liberal europeu e mostra a decadência da sua política externa. A Europa perdeu a sua política externa, que a gente pode até falar que foi sempre assim um jogo de cena ou uma ação de meia bomba, mas existia alguma coisa, né? De fato e de direito. Os europeus eles eram muito vaidosos com a questão de direitos humanos, eles tinham uma pegada interessante com a proteção de alguns estados do antigo terceiro mundo. Havia por parte dos governos europeus, até de alguns governos de direita, né, uma discussão acentuada sobre a paz, sobre o pacifismo, sobre o desarmamento nuclear. Hoje, o Partido Verde na Alemanha é pró-guerra, para tu ter ideia da coisa. Os que se dizem progressistas no governo francês são a favor de entrar em guerra com a Rússia. A Inglaterra reconheceu o Estado palestino, mas não tem nenhum interesse em brigar. Brigar não é lutar, não, é sancionar, ser mais dura com Israel. Não é um interesse. Boicotar, sancionar, não tem nenhum interesse nisso, não. Cria, só a favor, reconhece o Estado palestino e para por aí. Efetivamente, o Israel, já que tu reconhece o Estado palestino precisa ser defendido, ele está sendo atacado por um outro país. Tá, e qual é a nossa contribuição? Não, aí estou fora, só reconheço. Faço raiva em Israel, mas não brigo com Israel. Isso demonstra que eles perderam a política externa. Eu tenho uma coisa aqui, uma data, quer ver? Quer ver? França. Eu vou mostrar uma coisa para vocês. Isso aqui para mim, é, isso aqui para mim é a vergonha da vergonha. Essa subserviência francesa aos Estados Unidos não é de agora, não. Eu estou lembrando aqui quando a Rússia, olha só, a Rússia, em sinal de boa-fé e querendo se aproximar da Europa e ter uma relação boa, a Rússia encomendou da França a fabricação de 2 porta-helicópteros com mais 2 logo em seguida. Os arsenais russos, estaleiros russos, poderiam construir esses porta-helicópteros, mas a Rússia achou interessante construir na França e estabelecer um vínculo de amizade. A França já numa crise do caralho. Esses estaleiros franceses estavam na pindaíba. E os trabalhadores desses estaleiros saudaram essa encomenda, porque era trabalho para bastante tempo, construir os porta-helicópteros russos. Olha aqui, ó. Conforme a Rússia avançou na Crimeia, a França cancelou o acordo. Cancelou. Não, não vamos mais fazer, dana-se, não faço, acabou.
E aí os empresários que estavam envolvidos nisso e os trabalhadores franceses não acreditaram nisso, passaram a ter ódio do governo francês por isso. Em 31 de julho de 2015, teve um acordo, Rússia e França. Rússia e França chegaram ao acordo sobre os termos do fim do contrato para a entrega dos 2 navios porta-helicóptero da classe Mistral a Moscou, pois havia cancelado o contrato unilateralmente. As conversas estão completas, tudo ajustado, as datas e quantias que Paris devolverá a Moscou, afirmou Vladimir Kotzin, assistente do presidente Putin para a cooperação técnica militar. França vai pagar 1,16 bilhões de euros para a suspensão do contrato da venda de 2 porta-helicópteros da classe Mistral construídos para a Marinha Russa. A informação foi divulgada pela mídia russa. Olha só. O montante exato da compensação foi acordado durante as conversações entre o vice-ministro da Rússia, Rogozin, e o secretário-geral de Defesa da França, Gautier. O pagamento, se eu não me engano, esse Luiz Gautier, depois vocês me confirmam aí, eu acho que é esse primeiro-ministro que foi até nomeado agora. Depois, quer ver? Deixa eu ver se não é esse mesmo merda aí, ó. Quer ver, ó? Ó, eu acho que é ele mesmo. Foi o Gautier que saiu, não foi? Entrou aquele. Deixa eu ver. Ah, não, não, não. Eu substituí o Byron. Nele não. Pensei que era o mesmo. Pensei que era o mesmo. Ah, não, perdão. Pensei que era a mesma tralha. A Rússia e a França assinaram um contrato. Olha só, vê se a França, na pindaíba que está e que estava, tem condição de abrir mão de um contrato de 1,3 bilhões de dólares para a entrega de 2 navios de assalto anfíbios da classe Mistral. A entrega das embarcações foi adiada até o fim de 2014, depois que Paris acusou a Rússia de interferir na crise da guerra civil, na crise que gerou a guerra civil ucraniana. Alegações que Moscou nega seguidamente. Parece maluquice, não é? A França, numa pindaíba danada, abre mão dessa grana toda, abre mão de bilhões de dólares, para achando que está prejudicando a Rússia, porque a Rússia estava por trás da crise na Ucrânia. Olha a loucura. Olha a loucura. A Rússia foi, pegou parte dessa grana, porque eu acho que a outra parte da grana eles não chegaram a pagar. Porque eu acho que está nesse rolo dos ativos russos que estão presos na Europa. Sabe o que a Rússia fez? Ela foi lá e construiu os navios. Ela tinha condição de construir os navios. Ela fez na França, primeiro, que o estaleiro onde seria feito isso estava envolvido em outras operações. A Rússia estava modernizando, está ainda modernizando a sua frota naval. E estava tendo um engarrafamento de serviço. Então ela preferiu fazer em outros lugares, pagando, para ter logo isso. Porque a Rússia, lá em 14, já sabia o que estava se aproximando. Né? E a França, se fazendo de gostosona, travou a parada. Se negou a cumprir o contrato. Quem quebrou o contrato foi a França. Agora, vocês sabem a pedido de quem que a França fez isso? Dos Estados Unidos e da Inglaterra. Olha a loucura. Um país que está em crise, né, abre mão de receber uma grana dessa do caralho, porque eram 2 navios, estando tudo certo, seria feito um aditivo, um novo contrato para mais 2 navios. E a ideia do governo russo eram ter 8 porta-helicópteros desses. Se os 4 fossem feitos ali, obviamente se faria os mais 4 depois para ser padrão. Né? Os navios já estão prontos, a Rússia parece que já construiu 4 no estaleiro dela, e ela teve que reativar alguns estaleiros e já está resolvido. Passado 10 anos dessa sacanagem, a Rússia já tem seus porta-helicópteros, inclusive está até ganhando a guerra. Para vocês verem a merda que essa Europa está metida. Para vocês verem a merda que essa Europa está metida. Pois bem,
Nesse debate, né, nós temos 3 países de ponta na Europa, né, França, Alemanha e Inglaterra. São 3 países que são países, muito importantes, que têm um peso muito grande, são países detentores de muitas patentes tecnológicas, são países que se inserem na economia mundo, pelo menos se inseriam até antes do Trump, de maneira independente, mas esses países eles passaram a navegar em mares revoltos no que tange à sua política interna e à sua economia. Curioso que nesses últimos 10 anos de sanções à Rússia e de construção de uma política anti-Rússia, de aprofundamento da subserviência europeia aos Estados Unidos, ao tempo que a autonomia e estratégia europeia foi sendo combalida, essa tríade, né? Alemanha, França e Inglaterra, elas foram recebendo de troco por isso crises e mais crises econômicas e grandes dificuldades em suas sociedades no que tange o desenvolvimento. Isso é uma situação que se acentuou na última década. Se acentuou na última década. Não obstante, foi uma década onde a Rússia cresceu e se desenvolveu, a China cresceu e se desenvolveu, né? Os BRICS se consolidaram. E essa política do Sul global, ela praticamente se consolidou. E outros estados, ora marginalizados, viram no BRICS um caminho automático para o seu desenvolvimento, desmamando, desconectando-se das suas relações com a Europa, Estados Unidos, Japão e Canadá, que eram relações de dependência, mas eram relações também históricas. E que, além da exploração, da sacanagem, da filha da putagem do imperialismo, você, ora, conseguia ter acesso à tecnologia que você não conseguia desenvolver, por conta deles mesmos, né? Mas você, ora aqui, ora acolá, conseguia, dentro da contradição de uma e outra, conseguir algo. Como o Brasil fez? O Brasil queria construir a usina nuclear, os Estados Unidos negou, correu na Alemanha, né? Só que isso parece que acabou. A Europa se fechou de tal maneira, a Europa se, se acantonou num reacionarismo tão grande que essa Europa não tem mais o interesse de contradizer os Estados Unidos, que não faz mais concessões políticas pensando no seu desenvolvimento e está imersa a um sentimento anticomunista e anti-Rússia, são duas coisas distintas, porque a Rússia não tem nada de comunismo, né? Mas o sentimento anticomunista é porque todos esses países produzem políticas internas que continuam embarcados no trem da Guerra Fria. Parece que a União Soviética ainda existe. E contra a Rússia, é óbvio que cria-se, né, um cabedal de, de informações e de situações fora da realidade, como se a Rússia tivesse querendo reorganizar um grande império russo que fosse engolir a Europa. Se a Rússia, olha só, esses 3 países, eles falam que a Rússia não está ganhando a guerra, que a Rússia está perdendo a guerra e tem dificuldade para avançar na Ucrânia. Se é real que a Rússia está perdendo a guerra na Ucrânia, como é que a Europa fala que a Rússia é uma ameaça? Porque se ela não consegue ganhar da Ucrânia, que dirá ganhar da OTAN, da União Europeia toda? Não vai ganhar, né? Então a Rússia não é uma ameaça. Nesse sentido, esses 3 países mergulharam em crises internas a partir das suas políticas externas. A França, quando renuncia a ser um país que conversava com todo mundo, que debatia com todo mundo, que tinha comércio com todo mundo, passou a ser o cabo arqueiro da Casa Branca.
cada hora produzindo presidentes franceses mais ridículos, de Sarkozy, Hollande a Macron, são figuras completamente decrépitas, são figuras completamente ultrapassadas, são figuras que não conseguem produzir nada de substancial para a França, mas acreditam que pode manter um estado de tensão com China, com Rússia, onde não ganham nada. Não ganham nada porque obedecem a uma política de alinhamento dos Estados Unidos, aonde os Estados Unidos, hoje, a única coisa que dá para a França é humilhação e mais taxas. 15% mais, e dependendo de outros produtos, pode chegar a 50%. A Alemanha, outrora o motor, né, da Europa, viu o seu Nord Stream ser explodido pelos seus amigos. Aquela história de que é o ucraniano com o italiano pescador, e ninguém acredita nisso. Você vai descer mais de 80 metros para botar uma carga explosiva num gasoduto submarino, isso não é para qualquer um. Né? Isso não é para o pescador barrigudo, contador de história, que ia lá embaixo ia fazer isso, por favor. Até porque um explosivo para operar lá embaixo d'água não é qualquer explosivo, e não sendo qualquer explosivo, não é qualquer um que consegue comprar, não é o pescador. E, por último, a Inglaterra, que me faz o movimento de saída do Brexit, né? No movimento de saída, onde só perdeu, não ganhou nada. A história de que a Inglaterra, uma economia em frangalhos, uma situação tão difícil que nós vimos agora essa cena patética do Trump lá na Inglaterra com o rei lá, o Charles, né? O príncipe Charles, ele dando tapinha nas costas do príncipe Charles, apertando a mão do príncipe Charles, ele andando na frente do príncipe Charles. Não que eu acho que esses protocolos da monarquia têm que ser seguidos, não, mas isso mostra como é que o Trump ridiculariza essa gente. Porque, óbvio, você vai lá visitar a monarquia, tem um protocolo que a visita tem que seguir. Tu concordando ou não com isso, você segue em sinal de respeito. A casa é deles, a parada é com eles mesmo. Mas o Trump fez. Teve uma hora que o Trump estava conversando com o chefe da guarda inglesa, não sei se vocês viram, deu as costas para o príncipe Charles, e o chefe ficou assim quietinho, e o Trump grandão, né? E o cara da guarda, os dois conversando, e o cara da guarda dando explicação para o Trump conversando com aquele que usa aquele capacete de pelo, aquele capacete de peru, né? E o príncipe Charles ali, no esquema do já morreu, vendo aquela cena. Eu estava vendo a hora do Trump pegar a coroa e falar: não, a partir de hoje, o rei aqui dessa porra sou eu. Vai tomar no cu para lá, príncipe Charles. Mais ou menos desse filme. E a Inglaterra, subserviente a isso, uma Inglaterra que gosta de manter esses protocolos, né? Gosta de manter essas coisas bem ensaiadas, vê um bonachão, um canalhocrata como Donald Trump, um cara que sempre desdenhou da Inglaterra. Eu lembro do que ele falava daquele primeiro-ministro inglês, o Sud, humilhava ele, dizia que era o que tinha de pior na Europa, né? E lá fazer tudo isso, desdenhar desses rituais, e a Inglaterra ter que aturar isso em troca de melhorar a sua relação comercial com os Estados Unidos. Enfim, nós estamos diante de uma tragédia. Se for pelo bloco europeu, é uma tragédia grega. Ver esses três países numa situação completamente rendida. Não rendida para os Estados Unidos, porque você está rendido para os Estados Unidos, fode, a maior potência mundial, caralho, tal. Mas rendida para os Estados Unidos do Trump, aonde até o Lula, que é paz e amor, e que dirige o pobre Brasil, que é dependente de tudo dos Estados Unidos, o Lula, que governa um país que depende de tudo, que não pode nem falar muito alto com os Estados Unidos, o Lula mostrando uma altivez de dar inveja, virou exemplo.
Os jornais americanos, todos usando o Lula como exemplo, dizendo é assim que se faz com Trump. E os europeus ali calados, escanteados, humilhados pelo Donald Trump. O Lula mostrou firmeza, altivez. O Lula tinha todas as razões do mundo para se curvar, porque o Lula sabe o tamanho do problema que é para a economia brasileira avançar nas tensões. E mais, as nossas Forças Armadas dependem de tudo deles. Até do radar do avião depende. Se eles tesourarem tudo isso, a gente volta para a guerra de antes da Segunda Guerra Mundial. Que na Segunda Guerra Mundial a Inglaterra já usava o radar. A gente perde até o radar. Então, vê a situação nossa. Mas em nenhum momento o Brasil se acovardou. E mais, não se acovardou e não contou com a solidariedade europeia. Os europeus sempre muito altivos nisso aí, calados, para não arrumar problema com Donald Trump. Então, isso mostra uma falência dessa política terrível. Mas veja, a falência desses três países não significa que essa Europa está acovardada, que essa Europa está batida. Não, essa Europa não está batida. Essa Europa está indo à guerra. Essa Europa deseja a guerra. Essa Europa trabalha para a guerra. Essa Europa entende que vai recuperar sua proeminência no cenário internacional a partir da mano militar, que é da guerra. Ou seja, nós temos uma Europa que é parabellum, que é para a guerra. A sua mano militar em latim, né? É parabellum. Olha, estou erudito hoje. Estou erudito. Isso é assustador, porque essa Europa vai levar um peso muito grande, vai impor um peso muito grande para a sua sociedade, porque ela acredita que pode pressionar a Rússia nas suas fronteiras, que ela pode ainda disputar com a China em algum campo tecnológico e ela pode passar a produzir proxies, como os Estados Unidos produziam. A Europa, ao longo do século XX, mesmo com seu profundo anticomunismo, ela nunca teve muito poder para usar proxies, né? A tal da guerra de procuração. Ela nunca teve tanto poder para isso. Não que ela não tenha usado, mas ela nunca teve tanto poder. Ela agora acredita poder pautar as suas ações no cenário externo dessa maneira. E isso nos remete à Primeira e Segunda Guerra Mundial, que tiveram como berço a Europa. Uma Europa que busca incessantemente se impor no cenário internacional, não mais avançando na sua produção, não mais com grande parque tecnológico, não mais com grande produção intelectual, não. Ela acredita que pode encarnar o projeto estadunidense, o projeto imperialista estadunidense, mas não aquele projeto de segunda linha que a Europa desempenhou durante toda a Guerra Fria. Ela acredita que ela pode ter proeminência em algumas áreas e disputar ali não como um ente dos Estados Unidos, mas como titular de uma política externa, onde as suas armas falarão mais alto. Esse falar mais alto não significa que elas vão ser apontadas para os Estados Unidos. Não, nem pensar, não é isso. Elas vão estar apontadas para o sul global. Eles entendem isso. Ela vai estar apontada para o sul global. Mas elas querem competir com os Estados Unidos numa tentativa quase de querer ser mais realista do que os reis. Ou seja, é tentar levar a dominação e a opressão para essas regiões de maneira mais rápida, mais forte, mais contundente do que o próprio Estados Unidos faz. Ou seja, a Europa quer roubar a expertise estadunidense no campo do imperialismo, se armando
armando os seus e criando no bloco europeu a pecha de um bloco perigoso. Tem muitas armas, eles têm proxies, eles atuam nos 4 continentes do mundo. Acreditam nisso. Acreditam numa expansão da União Europeia, no bloco europeu, não de maneira defensiva, mas de maneira ofensiva. Isso é curioso, porque nós estamos falando de países que não têm nada, não têm absolutamente nada, estão falidos. Eu vi agora a Estônia reclamando que os aviões russos violaram o seu território. A Estônia reclamou disso. Oh, o MiG russo violou meu território, que não sei o quê. A Estônia que é um chihuahua, né? A Estônia é um chihuahua. O que é a Estônia na política internacional? Até porque a Estônia é uma ex-república soviética. Eu vou mostrar para vocês. Ó. Esse aqui, com esse cabelinho tão bonito aqui, é o político estoniano que disse que tem que aumentar o muro que divide a Estônia da Rússia. Essa figura aqui com esse cabelo de capacete aqui, bonito. Agora eu vou mostrar para vocês que tem uma pequena ilha. Foi essa ilha, os aviões russos passaram perto dessa ilha. Uma ilha que tem um galpão, um banheiro, 2 casas e um armazém. Essa é a ilha que a Estônia disse que a sua integridade foi ferida pelos aviões russos. E eu não sei se vocês já viram também aquela história dos drones russos na Polônia. Até agora a Polônia não mostrou nenhuma prova. Até agora, nada. Mas mostrou, mas falou, né, de uma casa que foi destruída. Quando se viu a imagem da casa destruída, se viu que o telhado não tinha sinais de fogo. Ou seja, esses drones russos, eles são drones incendiários. Eles teriam que ter produzido algum fogo e não viram nada. E começaram a reclamar. Nessa que está reclamando, descobriram. Deixa eu ver se está aqui, que vocês vão morrer de rir. Aí a Polônia reconheceu que foi o míssil dela, míssil da própria Polônia, que atingiu a casa e que arrebentou o telhado da casa. Deixa eu ver se está aqui. Essa é patético, porque estavam acusando a Rússia, né? Mas aí foram investigar, descobriram, não está aqui o telhado, não está. Eu botei no histórico. Aí descobriram que a casa que, em tese, tinha sido atingida pelo drone russo, foi atingido pelo próprio míssil polonês. Próprio míssil polonês. Então, você vê que essa Europa, até para se defender, é... Peraí, gente. Até para se defender é uma piada. Por quê? É... Peraí, gente. Até porque, para se defender da suposta ataque russo, eles não conseguiram derrubar os tais drones. Eles conseguiram foi acertar o telhado da própria casa, de um polonês. Então isso é risível, é patético. E é óbvio que existe uma tentativa de trazer um debate sobre os russos de maneira a colocá-los como vilões que violam a integridade dos países europeus. Ora, a ilha da Estônia e o telhado da casa polonesa atingido pelo próprio míssil polonês. Então, isso é uma coisa bárbara, é uma coisa patética.
países que se autodenominavam velho mundo, com uma cultura, com uma história, né, muito antiga, algo de muitas letras. Como é que isso se transformou numa aberração, em, em governo de bufões? Parece que esses governantes europeus são bufões, são comediantes, porque o Zelensky já é um comediante, já é um bufão. Mas isso se estendeu, parece que isso virou um padrão na Europa, porque beira o ridículo a atuação dessa gente. Eu vou pegar esse pequeno texto aqui só para a gente ir balizando. Ó. A Europa atravessa uma fase de fragilidade econômica que reflete o esgotamento do seu modelo econômico capitalista oligarca, que ameaça continuar a aprofundar-se e pode marcar a década inteira de um declínio sem volta. O Reino Unido, a Alemanha e a França, três das principais economias do continente, enfrentam problemas distintos, mas interligados. Crescimento anêmico, inflação persistente, tensões fiscais que limitam a capacidade de reação dos governos e descontentamento generalizado dos seus povos. Esta situação junta-se dois novos choques externos. Por um lado, os Estados Unidos, que já consideraram a Europa sua colônia e que, sob as diretrizes ditatoriais de Donald Trump, exigem que seus vassalos da OTAN aumentem os gastos militares para 5% do PIB, uma cifra sem precedente que forçaria cortes em outras áreas ou endividamento maciço. Por outro lado, Washington reviveu uma agenda protecionista, com novas tarifas que ameaçam encarecer as importações europeias e abrir uma guerra comercial transatlântica. Poderia parar por aí. Eu acho que a gente já tem elementos, nesse primeiro parágrafo, para avaliar o seguinte: a Europa está inteiramente só, nesse momento, na sua relação com a economia mundo. Ela não conta mais com o apoio estadunidense e aquele estágio de complementariedade da sua economia, que serviu aos Estados Unidos e serviu também à Europa para o seu crescimento, para seu desenvolvimento, principalmente nos anos a seguir da Segunda Guerra Mundial, isso não existe mais. Isso não existe mais. Né? Peraí, gente. Só um minuto aí. Só um minuto. Só um minuto. Voltemos. Desculpa aí que eu teve uma intercorrência aqui local. Drones da OTAN aqui me sobrevoando. Vejam, é, esse primeiro parágrafo já era para a gente fechar o caixão. Né? Fecha o caixão aí. Parou. Tranca tudo. Vamos fazer aqui uma pagelança entre os líderes europeus que o rumo precisa mudar. Mas não. A Europa, depois dessa humilhação do Trump, ofereceu a sua fidelidade canina e a subserviência mais profunda nesse momento. Isso é assustador. Isso é assustador. Isso é para a gente parar e pensar, bom, qual é o projeto europeu? O que a Europa quer com isso? Para onde caminha a humanidade europeia? É uma civilização em declínio ou é só uma agenda política deficitária? Olha, eu acredito que nós temos elementos das duas coisas. Quando a gente vê a Europa jogar
toda a sua história de defesa dos direitos humanos fora, nessa sua nova postura com os imigrantes, no seu silêncio tácito com o que acontece em Gaza e na Palestina como um todo, a sua sociedade na guerra no Congo e no Sudão, a falta de vergonha de pressionar o Marrocos para liberar o Sarauí, a incapacidade da Europa de promover apoio substancial para muitos países que outrora foram colônias suas na África, na Oceania, na Ásia. Isso mostra, né, como é que esses países europeus, eles não têm nenhum desejo de limpar a sua barra, nem têm um interesse. Eles continuam praticando uma política imperialista, sacana, filha da puta, e que visa o antigo terceiro mundo como seus alvos principais. Mas isso não tem novidade, isso que eu estou falando. Mas isso era parte de uma operação maior, que era o mantenimento desse imperialismo comandado pelos Estados Unidos, aonde esses países europeus recebiam o guarda-chuva estadunidense em troca. Esse guarda-chuva não existe mais. A política de Trump com relação às taxas, ela pode ser uma política suicida a médio e longo prazo para os Estados Unidos, mas ela é extremamente maldosa e prejudicial à Europa em curto prazo. Extremamente. E essa Europa tem oferecido simultaneamente as duas faces para apanhar. O que é pior é que se as três economias de proa da Europa, apresentam problemas sérios, quiçá as outras. Quiçá as outras. Né? Isso precisa ser observado. Se França está nessa situação, o que vai ser da Polônia? O que vai ser da Hungria? Né? O que vai ser da Letônia? O que vai ser dessa gente? Essa gente vai para onde? Será que essa gente vai viver única e exclusivamente da política anti-Rússia, do anticomunismo, de chegar na Segunda Guerra Mundial, negar que o Exército Vermelho é que ganhou dos nazistas, viver disso? Viver dessa falácia enquanto o fascismo cresce internamente? Vamos ver aqui, ó. Reino Unido. Né? Desde da saída da União Europeia, do Brexit, né, que a economia britânica se tornou vulnerável aos atritos comerciais. Houve perda gradual de investimento estrangeiro e a inflação galopante tem corroído o poder de compra das famílias. As tarifas que foram impostas à Inglaterra por Trump promete elevar o preço dos bens e serviços, e isso vai fazer, inexoravelmente, um processo de empobrecimento da população inglesa, que já vem sofrendo com isso. Acredita-se numa aceleração desse processo. Todas as maravilhas prometidas com a saída do Brexit desapareceram no dia seguinte. E ele tem que cobrar, né, o Boris Johnson. O Boris Johnson ele foi o homem que tira a Inglaterra da União Europeia e é o homem que dá o start para a Ucrânia continuar a guerra com a Rússia, não fazer uma paz. Esse Boris Johnson que era um fantoche de Donald Trump. A pergunta é, cadê Boris Johnson agora? A Alemanha vem sofrendo muito com a queda da demanda global. Há uma queda na demanda global da compra de bens duráveis. Existe essa queda. A discussão há uma situação de inflação global
É difícil você pegar um estado hoje no mundo que não tenha nem que significativa aumento dessa inflação, e mais, a China tem sido cada vez mais uma concorrente à altura da Alemanha, né? A Alemanha, ela historicamente era aquele país que fabricava tudo muito bem, com uma qualidade desgraçada, tudo feito na Alemanha era com rigor, né? Coisa que durava, uma excelência. Hoje, muito desses materiais, desses bens duráveis, estão sendo feitos na China com tecnologia mais avançada e com qualidade igual ou melhor do que a Alemanha. Veja, existe uma crise na Alemanha por conta da transição energética. A Alemanha apostou em pegar o gás russo, turbinar sua produção e, a partir desse turbinamento, ela ir constituindo uma indústria verde. Ela parou com tudo isso. Ela está sem o gás russo, que era muito mais barato, está comprando gás de xisto GLP americano, que é muito mais caro, e ainda está sob pressão de fazer a transição para a economia verde, para a indústria verde. Ao passo que viu o Nord Stream ser explodido pelos seus amigos. Olha que loucura. A dependência, a dependência que a Alemanha tem hoje das exportações ferrou com ela, porque as barreiras comerciais erguidas pelos Estados Unidos têm um efeito reverso na Europa, principalmente na China. Principalmente na China, que tem avançado no processo de substituição das suas importações. A Rússia também. A Rússia era uma grande compradora de equipamentos alemães, mas, devido à guerra e às sanções unilaterais da Europa, a Rússia foi reformada. E aí essa Alemanha, que era foda pra caralho, eu lembro da Angela Merkel, há uns anos atrás, falando assim, a economia alemã está pronta para encampar mais de 1 milhão de imigrantes. Nenhum país do bloco europeu tinha esse poder, essa potência. Mas a Alemanha estava disposta a fazer isso. Olha o que eu vou ler para a Alemanha. O processo de desindustrialização está em andamento. O desemprego está crescendo e as condições de vida na Alemanha piorando. Isso nessa janela de 10 anos que eu falei para vocês. Isso na janela de 10 anos que eu falei para vocês. Olha o suicídio da Europa. A França está numa situação bastante complicada, pois tem um alto déficit fiscal, elevado gastos públicos que são difíceis de reduzir. A França enfrenta o dilema mais severo: como financiar mais defesa, ou seja, produzir mais armas sem agravar sua dívida. A tensão social se tornou visível a cada dia. As manifestações do dia 18 e do dia 10 mostraram isso. A expectativa é que a crise econômica e social na França aumente, dificultando a implantação da nova política fiscal para beneficiar o alavancar da indústria bélica francesa. A França estava querendo liderar esse processo, ou seja, a França queria ser, inclusive, mais proeminente do que a Alemanha na produção de armas. Olha a loucura. Olha a loucura francesa, olha o suicídio francês. A gente ouve falar de tragédia grega, agora estamos vendo uma tragédia francesa, uma franco-tragédia. Entre tudo isso, temos o dilema dos gastos militares e as tarifas do seu mestre, Donald Trump, já que investir 5% do PIB em defesa representa um salto histórico, mais do que o dobro do compromisso atual de 2%. Ou seja, hoje já é difícil tu botar 2% do PIB na OTAN. E agora tu vai ter que botar 5%. Tu vai tirar 3% da onde? Da saúde? Da educação? Vai deixar de pagar o déficit público? E os banqueiros vão aceitar isso? Quem é que vai pagar esses 3%?
Em números simples, isso implicaria em centenas de bilhões de euros adicionais a cada ano. Dinheiro que teria que vir de cortes da educação, saúde, infraestrutura ou aumento de impostos. Isso cabe na Europa? Alguém consegue na França de hoje, mês 10, 2025, você ir lá na França falar que vai subir impostos com as manifestações chapa-quente do mês passado? Alguém vai bancar isso? Quem vai ser o corajoso? O novo primeiro-ministro do Macron? Será? Ao mesmo tempo, a estratégia tarifária de Washington torna os produtos europeus mais caros nos Estados Unidos e, inversamente, aumenta o número de produtos importados dos Estados Unidos que não pagariam impostos à União Europeia. Eu já falei aqui que o Trump conseguiu aumentar o imposto dos europeus para um monte de coisa e conseguiu que os produtos alimentícios estadunidenses entrem na União Europeia sem pagar imposto nenhum. Olha que loucura. No curto prazo de tempo, poucas indústrias locais se beneficiariam da proteção, mas no médio prazo, os consumidores pagariam cada vez mais e mais, e as cadeias de suprimento estão progressivamente enfraquecidas. Enquanto isso, o imperador Trump está constantemente ameaçando a Europa e pedindo que ela pare de comprar energia russa. Ou seja, a Europa ela abriu mão do Nord Stream, mas ela continuou comprando energia russa. Sem energia russa, o declínio é maior. Agora, a ideia de que a Europa está se tornando uma colônia dos Estados Unidos e está a caminho de se tornar parte do terceiro mundo não é um exagero retórico. O que está em jogo é a posição relativa no tabuleiro de xadrez econômico e comercial em escala global. Enquanto os outros países investem em inovações e tecnologia em larga escala, a Europa corre o risco de ficar presa em um ciclo de baixo crescimento econômico, aumento da dívida e crescentes tensões sociais, pois o capitalismo neoliberal europeu, já em processo de esgotamento, não está respondendo às demandas mais sentidas dos povos do chamado velho continente. A Europa não está apenas enfrentando uma crise econômica, mas também um grande impasse político. As exigências do imperador Trump para que a OTAN aumente seus gastos militares em 5% do PIB e as tarifas impostas por Washington reabriram uma velha ferida, a dependência estratégica da Europa em relação aos Estados Unidos. À medida que Bruxelas se esforça para apresentar uma frente unida, surgem diferenças nacionais. A Alemanha, com uma certa tradição pacifista e disciplina fiscal, reluta em comprometer esses recursos para a defesa. A França, uma potência nuclear e militar, busca liderar, mas carece de espaço no orçamento. O Reino Unido, após o Brexit, navega sozinho, tentando equilibrar sua relação especial com Washington e a necessidade de sustentar sua economia enferma e todos os produtos do capitalismo selvagem sem a sensibilidade social e humana característica da sua sociedade. Olha que situação. Olha que situação a da Europa. Né? O texto, inclusive, não se furta em dizer que vai localizar já já a Europa no terceiro mundo. Porque se ela perder essa capacidade que ela tem de constituir patentes, inovações, tecnologia de ponta, se ela perder, porque isso só aconteceu porque o investimento tem sido grande. Historicamente, as universidades, principalmente as universidades públicas europeias, elas têm grande know-how. Os centros tecnológicos europeus, a maioria deles com participação pública, às vezes majoritária, às vezes minoritária, mas isso é excelência. E até mesmo o capital privado europeu, ele tem uma particularidade de obedecer uma linha estratégica do público. As políticas públicas europeias, elas conseguem moldar esse capital privado que tem sido, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, digamos assim, muito fiel aos seus estados. Né? As poderosas empresas alemãs, francesas e inglesas, elas, claro,
vamos levar em consideração sempre o tempo presente, né? Até porque nenhuma delas se negou a entrar na onda neoliberal, nenhuma delas se negou a ser maquiladora uma hora aqui, outra ali, e nenhuma outra também se negou a ter uma filial na China onde produz mais e de maneira mais barata. Mas elas foram, o capital privado europeu ele foi importante na edificação desse estado de bem-estar social europeu, que agora está muito descaracterizado, mas foram. A gente pode falar de um nacionalismo empresarial, né, desse setor privado, no continente europeu durante décadas. Nós podemos falar isso. E é inegável. As marcas e patentes europeias, que muitas das vezes eram melhores do que as estadunidenses. É, e, e durante anos, em todos os lugares do mundo, eram vistos como referência. Essas marcas e patentes e produtos e tecnologias europeias eram referência, né? É, até pouco tempo atrás, ferramental inglês e francês, isso era uma coisa excelente, né? É, produtos ingleses eram vistos como coisa de primeira linha. Isso aí acabou. Isso aí, para o mundo não existe mais, mas para as suas sociedades ainda é importante esse capital privado. Contudo, sem investimento, sem uma diretriz de crescimento, sem uma base de crescimento, esse capital privado pode migrar, pode ir para regiões que lhe deem melhores condições, afinal de contas, o capital não tem pátria, né? E o investimento público, que criou, né, esses centros de excelência, horas escassos, tem esse efeito cascata em diminuir essa produção tecnológica. E essa Europa, que já tem um temor gigante de sobrar, de ficar à margem da disputa Estados Unidos e China, aí é que não vai fazer nem sombra, aí é que não vai chegar em lugar nenhum. Aí é que nem a margem vai ficar, vai deixar de existir mesmo, ninguém nem vai lembrar que existe. Por quê? Se ela perder essa capacidade. Ou seja, a Europa pode estar comprometendo o seu futuro de países que são referência, são países centrais na questão do desenvolvimento, da produção, da tecnologia, pode estar comprometendo o seu futuro por essa busca insana de se tornarem potências bélicas e, a partir daí, poderem desenvolver um imperialismo privado, um imperialismo de uma base que não a de Washington. Só que isso é apostar demais. Se apostar demais para ganhar de menos. Porque a situação europeia hoje, a Europa hoje já paga mais e ganha menos com relação aos Estados Unidos. E agora ela vai apostar muito mais em algo que, se vier, vem baixo e fracionado. E com certeza não vai compensar esse investimento. Então essa Europa ela caminha para um abismo gigante. O problema é que ela acredita nessa proposta porque ela acredita em freio no desenvolvimento chinês, ela acredita em algum momento num recuo do crescimento e do desenvolvimento chinês, como ela também acredita num colapso da economia russa. Ela acredita nisso. E a Europa também aposta que uma nova crise global, como foi 2008, colocará os países do sul global de pires na mão atrás dos países europeus, já que é bem provável que a porta nos Estados Unidos esteja fechada. Então, eles acreditam que, sendo potências militares, né, e que isso levaria a uma postura no mundo mais incisiva, e que as suas armas ajudariam eles a falarem mais altos em determinadas regiões. Veja, a expulsão da França do Sahel, ela acontece também porque a França não tem condição de resistir a isso militarmente. A França, ela está saindo do Sahel com o rabo entre as pernas, ela ainda não saiu, ela está saindo.
processo não é fácil, é lento e gradual. Não sei se seguro, mas é lento e gradual. Porque a França não tem capacidade de bancar ali uma guerra. Seria um desgaste político, econômico e social que a sua sociedade não irá bancar. O governo francês hoje ele não tem como botar as suas asas de fora. Ele está com as barbas de molho, porque o grau de insatisfação da sua sociedade impede que a França adote o receituário imperialista, que é o de guerra e conflito. O governo francês hoje ele vive no fio da navalha da opinião pública. No fio da navalha da opinião pública. Se esse governo francês parte para uma aventura em qualquer lugar do mundo, é bem provável que a sua retaguarda seja comprometida com manifestações bárbaras contra o governo francês. Então, o governo francês ele está saindo do Sahel, fazendo acordo, fazendo cara de paisagem, postura blasé, porque ele não tem condição de meter a mão no canhão, como ele fez em algumas vezes, nem de ameaçar, nem de ameaçar. Porque a bronca da Europa com a Rússia não é só por causa da Ucrânia, não. É também por causa do sacode que eles estão tomando na África, onde eles estão perdendo território, riquezas minerais e muita grana. Não podemos esquecer que o franco, né, franco-africano, franco-colonial, é a moeda francesa que existe em muitos países da África, foram ex-colônias, garante o mingau de Paris, garante o mingau da elite parisiense. Ele não garante só o champanhe, não. Garante o mingau também. A Europa é um debate entre lealdade ao seu aliado histórico. A Europa debate, né? A lealdade ao seu aliado histórico, os Estados Unidos, e a construção de uma política comum de defesa e comércio. Algo complexo nos dois sentidos para este momento. O resultado não dependerá apenas dos números econômicos, mas da capacidade política de seus líderes para superar dívidas históricas e atuar como um único bloco. Por conseguinte, a Europa encontra-se numa grande encruzilhada. Pode resignar-se a uma década de estagnação ou dar um salto à frente com reformas estruturais, coordenação fiscal e um claro compromisso com as inovações. A resposta às demandas do império e ditador Trump e as novas tarifas é que definirão o curso. O declínio não é inevitável, mas a inação tem um custo significativo, sendo deixado para trás em um mundo que está avançando em grande velocidade. E não alterar a situação pode ser um suicídio. Eu vou botar o texto aqui, né, para a turma dar uma lida, ver também, né, compartilhar aqui esse debate, que é importante, porque suicídio, o que o texto nos fala aqui, eu vou botar no banner aqui, ó. Vou criar um banner aqui e vou colocar, ó. Aqui, ó. Botei aí, ó. Está aí o texto aí para o debate. O que nós devemos observar é que esse suicídio europeu ele é uma grande novidade. Ele, se efetivado, é uma grande novidade. Nós temos visto figuras de proa da liderança europeia, seja da União Europeia, seja da OTAN, serem extremamente subservientes, com falas tolas, em direção ao Trump. Nenhum líder europeu questionou duramente a política de taxas contra a França. Nenhum líder europeu questionou contundentemente essa exigência de 5% para a OTAN. E onde boa parte dessas armas
serão compradas dos Estados Unidos. E mais, essa insistência da União Europeia em manter a guerra da Ucrânia, comprando uma quantidade enorme de armamento estadunidense, é um sinal de lealdade extrema aos Estados Unidos, mas também de uma política kamikaze. Essa política suicida ela não está só no aceitar o aumento de 5% do PIB para a OTAN e a política de taxas do Trump, mas está em apoiar essa guerra da Ucrânia ad eterno, pagando arma estadunidense. Isso é completamente insano. Isso é completamente insano. Completamente insano. Isso é uma coisa que é difícil entender aonde que a Europa quer chegar com isso, se não suicídio. Outro lado disso, que nós precisamos também ficar ligado, é a incapacidade da Europa de produzir políticas progressistas. As políticas que a Europa está produzindo, ora, são políticas de medo, com essa coisa de que os russos estão chegando, vão invadir, vão tomar tudo, ao passo que falam que os russos estão perdendo a guerra na Ucrânia. Os russos não conseguem ganhar dos ucranianos, estão perdendo na Ucrânia. Mas se está perdendo na Ucrânia e não consegue avançar, como é que é uma ameaça para a Europa? Não sei, essa ambiguidade eu deixo com a turma das mentiras, da meta-verdade. Mas ora os políticos estão nessa ladainha, nesse mantra, nesse sentimento anti-russo, ou ora estão numa discussão em que a Europa precisa se unir contra os problemas internos. O crescimento do fascismo, imigrantes, terrorismo, que tudo isso tem que ser resolvido internamente, que tem que se unir numa efetiva unidade. Como se isso que acontecesse na Europa não fosse fruto das políticas externas que a Europa constitui nos outros cantos do mundo. Porque, veja, o Japão está se rearmando. O Japão está se rearmando. A Europa não falou nada. Está quebrando um pacto do fim da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha diz que vai se rearmar. O resto da Europa também não falou nada. Os Estados Unidos encurrala não só a Europa, mas o Canadá e o Brasil e o México com essa política de taxas. A Europa não abriu a boca para se defender e nem para defender os seus amigos, que são amigos históricos e de boas relações comerciais e diplomáticas. Também nada. O silêncio sobre Gaza nós já conhecemos, mas vemos uma Europa falando alto em defesa de uma Ucrânia fascista. Os políticos liberais europeus, eles só lembram que o fascismo anda de rédeas soltas na Europa no período eleitoral. Fora isso, eles não lembram. Eu não vejo o liberal Macron reclamar do governo da Hungria, do governo da Itália, das suas posturas extremamente reacionárias. Eu não vejo isso. Eu vi pelo contrário. A Meloni, esculhambando o Macron, não sei se vocês já viram, ela tece um cabedal de críticas ao Macron, uma melhor do que a outra. Uma melhor do que a outra. E eu não vejo o Macron sentar o sarrafo na postura autoritária, reacionária do governo italiano e da Hungria. Não vejo. Mas vejo a Europa apostar na desestabilização de países do espaço pós-soviético, achando que isso vai afetar a Rússia. Esquecendo que o efeito disso é a desagregação desses países, que são pobres, que sem a Rússia eles não avançam, porque se ele estivesse dentro da órbita econômica russa, as suas economias podiam se desenvolver, porque a relação é de ganha-ganha. Com os europeus é exploração, exploração. É perde-perde.
Veja a capacidade social, a engenharia social na Belarus. Primeiro mundo. Já falei que a Belarus é considerado o país mais seguro da Europa. Se é o mais seguro da Europa, é o mais seguro do mundo. E não é seguro porque tem polícia na rua, não. Eu tive lá 2 vezes, tu nem vê polícia. É seguro por causa da educação, da saúde, o passado soviético que foi mantido. Né? É outro patamar, outra pegada. Esses países não sofrem com tráfico de droga, com gangue, com gente trocando tiro no meio da rua. Não tem isso, não é rota de cocaína, heroína, não tem fentanil, não tem isso não. Mas eles querem saber disso. Eles querem saber que o Lukashenko é o último ditador. Então, esses países, fora da órbita russa, e a Rússia, quando mantinha com esses países uma relação de apoio econômico, não é porque a Rússia era boazinha, não. É porque a Rússia sabia que a estabilidade desses países era importante. Primeiro, para continuar comprando da Rússia. Segundo, para não comprometer as suas fronteiras e as suas cidades com os desagregados desses países sendo imigrantes no seu estado. A Rússia tem essa percepção. A Europa não faz isso. A Europa vai lá, humilha a Geórgia, explora, esculhamba. Aí o georgiano imigra lá para Portugal, emigra para a França, é tratado como ser de segunda categoria. Como é que o armênio é tratado na Inglaterra? Como é que o moldávio é tratado na Holanda? Como gente boa, como igual? Claro que não. Claro que não. Tratado como ser de segunda categoria. Como é que o polonês é tratado em Portugal? Pelo amor de Deus. Sai fora daqui que tu é lá do lado de lá, vai embora para lá. Entendeu? Então é óbvio. O que nós precisamos estar atentos é que a sabotagem que a Europa produz para desagregar a fronteira russa, ela tem um efeito. Ela reflete na própria sociedade europeia, que é a onda de imigrantes. Do mesmo jeito que, ao desestabilizarem a África, ao matarem o Gaddafi, o que acontece? Vagas e vagas e vagas e vagas de imigrantes de tudo quanto é lugar, desesperados, partindo para a Europa, querendo qualquer coisa, porque os seus países foram destruídos, né? A capacidade social dos seus países completamente desbaratada por guerra que interessa a Europa. Eu falei aqui agora da participação direta da Europa no fornecimento de armas para o tal do Grupo de Ação Rápida no Sudão, querendo derrubar o governo sudanês, que não vale porra nenhuma, mas pelo menos é um governo, não é uma milícia reacionária, e a situação contra a República do Congo, apoiando os mercenários de Ruanda. A Europa está ali, está dentro desses dois conflitos, calada, como se ela não estivesse ali. Mas ela está ali, dentro desses dois conflitos. Esses dois conflitos lhe interessam enormemente. Mas o efeito colateral disso, ela tenta expurgar. Prende, cria barreira, demite, manda embora, extradita, faz o diabo. Mas acredita fielmente que pode manter o seu imperialismo vivo, porque isso é a mola mestra da sua economia, quando não é. O neoliberalismo destroçou o Estado europeu. E o imperialismo hoje, europeu, ele só serve às elites europeias. Ele não serve ao povo europeu. Ele não é mais um agente de capitalização de riquezas que constrói um Estado nacional altivo. Não tem nada disso. O neoliberalismo comprometeu isso na sociedade europeia. Então, a Europa está nesse círculo vicioso de desagregar, desestabilizar outras áreas do mundo, ao passo que não quer sentir os efeitos dessa ação. Mas não tem como.
porque as pessoas desesperadas correm para a Europa. Quem está na África é muito mais fácil correr para a Europa do que para os Estados Unidos. Quem está na Ásia ou na Oceania é mais fácil também correr para lá do que para os Estados Unidos. Até porque o imperador Trump está fazendo propaganda de uma verdadeira perseguição, né? Como se fosse estivesse caçando uma praga, uma peste, estivesse caçando ratos. É assim que o governo estadunidense tem tratado os imigrantes, que sempre foram a mola mexa da economia estadunidense. Você vê que a turma lá do cinturão do milho, primeiro reclamou que ficou sem mão de obra para colher. E agora reclama que as taxas que os Estados Unidos colocou na China fez com que a China deixasse de comprar milho e soja americano, está comprando de outro lugar, e esses produtores estão amargando prejuízo. E acreditam que ano que vem o prejuízo vai ser maior ainda, se a China não voltar a comprar como comprava. A China, esse ano, já comprou, agora esse semestre, já comprou bem menos. Ou seja, o modelo europeu é semelhante a isso. Mas a gente sabe que os Estados Unidos, né, têm lenha para queimar. E a Europa? Nós temos visto a dificuldade da Europa para se aquecer. Eu lembro do inverno passado, a ordem do governo italiano mandando as pessoas tomarem banho no trabalho. Ó, toma banho no trabalho, porque em casa vai ficar difícil. Toma logo banho no trabalho, já vem de banho tomado, acabou. Que merda. Entendeu? Conhecendo esse povo europeu que já não é chegado a um banho, esse é motivo para já ficar sem banho. É uma situação terrível, uma situação extremamente cabulosa dessa Europa. E o receituário continua sendo o imperialismo. Faz guerra na África, vamos atacar a Rússia, vamos criar tensões contra a Rússia, vamos disputar com a China, vamos continuar sendo obtuso à esquerda. Ah, o fascismo ali, vota em mim. Aí acusa a esquerda de quebrar a unidade. A esquerda é que é acusada de facilitar a chegada do fascismo ao poder, porque não votou nos liberais. Essa é a situação dos três patetas europeus, né? Macron, Stern e Merz. São três patetas europeus. Três patetas europeus que querem andar armados. É mais ou menos isso. E que acreditam que pode sair por aí dando uma de valentões coloniais, como se não tivesse um ônus a pagar. Como se o período em que vivemos permitisse esses abusos e, digamos, essas incompetências com os seus estados. Porque isso lá há 30, 40 anos atrás era uma coisa. Hoje, com a China, com a circulação de mercadoria que existe, com a velocidade dos transportes, com a capacidade chinesa de produção, a China pega aqui essa caixa, olha aqui em 2 minutos, faz no dia seguinte 5 modelos melhores. Caralho, tu não sabe qual tu escolhe. Nisso que tu está escolhendo os 5 modelos melhores, daqui a pouco vem um cara com uma bandeja com mais 20 modelos melhores. Não sei o que eu escolho, é um melhor do que o outro. A Europa ainda está com esse que te deu de modelo, esperando a tua resposta. Entendeu? Então, não dá para a Europa hoje arriscar tendo essa sombra, né? Que é a China. Porque a China vai produzir mais e melhor do que qualquer país europeu. Ela já faz isso, né? Mas vai se consolidar na área tecnológica. Em breve, a China terá tantas patentes quanto a Europa tem, ou mais, né? Nessas áreas sensíveis. Por exemplo, na área de infraestrutura crítica na Europa. Isso sempre foi uma expertise europeia bacana. A China hoje consegue fazer isso muito bem. A China consegue fazer isso muito bem. A China não precisa mais se acocorar, né, para essas patentes. Ela consegue desenvolver a delas. E tem caminhões e caminhões de invenções em desenvolvimento. Ou seja, a China é um caldeirão, né, de novas invenções a todo momento, enquanto essa Europa está se apequenando. Enfim,
A situação não é fácil. A situação da Europa não é fácil. Não tem nada de fácil. E o caminho que as suas lideranças têm escolhido é o pior possível. Eu não consigo entender por que nós não temos uma Europa amiga e próxima da Rússia. E pragmaticamente, fazendo comércio. Não. Quer mais sanções contra a Rússia e mais sanções e mais sanções, no qual ela parece ser a principal prejudicada. Enquanto os Estados Unidos de Trump, muito vivo, tenta tirar uma casquinha da Rússia, mesmo ainda com as sanções, mas já começa a ensaiar ou a preparar uma nova fase de relacionamentos com a Rússia, no qual o Donald Trump pretende lucrar. O inimigo do Trump é a China, a gente já sabe disso. A indústria e o comércio russo não são competidores dos Estados Unidos. Então há possibilidade de relações pragmáticas, coisa que a Europa tinha mais chance ainda de ter, abrir mão num suicídio político, econômico e histórico jamais visto. Bom, vou pedir para essa turma boa disparar o dedo no gostei. Não deixa de disparar o dedo no gostei. A hora é essa. Eu estou recuando. Você me ajuda aí. Divulga o canal. Segue o canal. Ativa o sino aí para tu ficar ligado. Não deixa de ativar o sino. Se puder, seja assinante do canal. Me ajuda lá no Instagram. @Guerra Patriótica, @Paiol Literário 1 e @Geoestratégia. E para comprar a camisa do 26, vai lá na Loja Vermelha. Eu estou recuando, agradeço aos companheiros, vou deixar um beijo grande a todo mundo aqui e hurra!